Olá, seja bem-vindo à nossa liturgia diária em família. Chegamos neste nosso sábado, na quinta semana do tempo comum, nessa belíssima dia 13 de fevereiro. É preciso que fiquemos muito atentos com aquilo que precede o pecado em nós. Por vezes, poderemos notar que quando iniciamos uma determinada conversa com um teor de malícia, logo isso fará com que um certo tipo de pecado nos atinja. O que acontece é que nossa mente vai ficando cada vez mais perdendo força do que é realmente correto. Para aquilo que é monetarmente bom, vai perdendo a força. O que era início de uma tentação se tornou agora um pecado, com tudo o que será a sua consequência daí para frente. Por isso que nesse caminho da nossa vida terrena, o discernimento é importante para que tenhamos uma clara necessidade de clamar o Espírito Santo de Deus para nos ajudar com os nossos comportamentos, de perceber o que nos impulsiona e o que nos move, e assim aprenderemos que o caminho, a estratégia da tentação é de nos amarrar e nos prender. O Papa Francisco nos diz que sem a sapiência do discernimento, podemos facilmente transformar-nos em marionete à mercê das tentações da ocasião. E isso revela-se particularmente importante quando aparece uma novidade na própria vida, sendo necessário então discernir se é o vinho novo que vem de Deus ou uma novidade enganosa do espírito do mundo ou do espírito maligno. Queridos amados em Cristo, queremos agradecer a Márcia, que mora lá em Toronto, no Canadá, que sempre está conosco nos nossos sábados, nos ajudando com as leituras, com a evangelização. Que Deus vos abençoe, Márcia. Nesse momento, as nossas orações, possamos de fato colocar os nossos corações no coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Pai amado, queremos lhe agradecer pelo dom da vida, por ensinar-nos todos os dias que devemos viver em misericórdia constante, mesmo quando não sabemos ser misericordiosos. Senhor, ó meu Deus, Senhor Pai amado, que deste a São Martiniano a graça de ser fiel à vocação para o qual o chamaste. Dai a ele, ou dai a nós também, força para vencer todas as tentações que pudesse desviá-los do caminho da salvação. Dai também a nós, por intercessão de São Martiniano, a graça e a fidelidade, a nossa vocação e a coerência de vida por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. Leitura do livro de Gênesis. O Senhor Deus chamou Adão, dizendo: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim, e fiquei com medo porque estava nu, e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus: E quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer? Adão disse: A mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens.
rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher lhe disse: multiplicarei os sofrimentos da tua gravidez. Entre duas dores darás à luz os filhos. Teus desejos te arrastarão para o teu marido, e ele te dominará. E disse em seguida a Adão: por que ouviste a voz da tua mulher e comeste da árvore, de cujo fruto te proibi comer? Amaldiçoado será o solo por tua causa. Com sofrimento tirarás dele o alimento todos os dias da tua vida. Ele produzirá para ti espinhos e cardos, e comerás as ervas da terra. Comerás o pão com o suor do teu rosto, até voltares à terra de que foste tirado, porque és pó, e ao pó hás de voltar. E Adão chamou sua mulher Eva, porque ela é a mãe de todos os viventes. Então o Senhor Deus fez para Adão e sua mulher túnicas de pele e as vestiu. Disse depois o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, capaz de conhecer o bem e o mal. Não aconteça agora que ele estenda a mão também à árvore da vida para comer dela e viver para sempre. E o Senhor Deus o expulsou do jardim de Éden, para que ele cultivasse a terra de onde fora tirado. Expulsou o homem e colocou ao oriente do jardim de Éden os querubins, e a espada lampejante de chamas, para guardar o caminho da árvore da vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Já bem antes que as montanhas fossem feitas, ou a terra e o mundo se formassem, desde sempre e para sempre vós sois Deus. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Vós fazei voltar ao pó todo mortal, quando dizeis: voltai ao pó, filhos de Adão, pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para vós. Eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos. Até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para vós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que estão comigo e não têm nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhe: quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que as multidões se assentassem no chão. Depois pegou os 7 pães, deu graça, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que o distribuíssem, e eles o distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuísse também. Comeram e ficaram satisfeitos. Recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Queridos amados em Cristo, seja bem-vindo. Hoje a nossa reflexão nesse sábado 13 de fevereiro, a nossa primeira leitura nos fala da seguinte forma, no versículo 16 até o versículo 17. Ao Senhor deu ao homem uma ordem dizendo: podes comer de todas as árvores do jardim, mas não comas da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comerdes, sem dúvida morrerás. Ao analisarmos essas frases, veremos que não se trata de uma ameaça de Deus, mas simplesmente um aviso que o Senhor, de uma orientação que o Senhor quer nos dar. O nosso Senhor, ele age como um pai que cuida de seus filhos, alertando contra os riscos que acontecem quando desobedecemos a sua ordem. E Deus alerta o homem dizendo se conhece, se faz isto, se aconteça isto ou se irá acontecer aquilo. Deus mostra a causa ou o efeito dizendo que o pecado produz a morte. Deus nos alerta dizendo que não devemos dialogar com o diabo, porque ele é astuto, e quando a mulher, ainda na sua inocência, mas com pecado venal, o porquê do pecado venal é por causa que ela aceitou as palavras mentirosas de Satanás e deixou elas entrarem em seu coração. Essa tentação entrou em seu coração. Isso diz a serpente da seguinte forma: não comais dele, nem sequer o toque, do contrário morrereis. Nem caso Deus também avisa ao homem a consequência do ato, em caso de desobediência. Por isso que a mulher não toca na árvore. As leituras de hoje também nos mostram um diálogo. Mas agora, existe na primeira leitura um diálogo entre a mulher, entre o homem e o mal, entre a mulher e a serpente. Ali temos uma análise de como o mal age em nossas vidas. No Evangelho mostra-se um diálogo entre Deus e seres humanos. Se analisarmos as palavras, o tom do diálogo e a maneira que a conversa se desenrola, veremos que se trata da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus para com os seres humanos. Deus, ele procura o homem aonde está, para lhe dizer que não abandonará, apesar da desobediência e do pecado cometido. Não se trata de perguntas intimidadoras, interrogatório, mas uma pedagogia, uma catequese, um ensinamento. Deus, ele dirige a Adão e a Eva sabendo do ato deles, mas como um pai misericordioso que quer conversar com eles, que querem ensiná-los, deseja que eles confessem os seus pecados para lhe ajudarem a tomar uma consciência do seu pecado. E como eles não confessaram os seus pecados, o homem que tinha a vida eterna, ele morreu. E aí o homem terreno nasceu. Devido à misericórdia de Deus, que é infinita, Deus diz ao homem que a consequência do pecado lhe causou a perca da vida eterna. E para tê-la de volta terá que lutar por ela. Isso quer dizer que a vida terrena será penosa,
mas não é posta sob forma de castigo ou de maldição, como foi falado para a serpente. A serpente é amaldiçoada, mas o homem e a mulher não são. O Evangelho mostra essa compaixão de Jesus para com aquela multidão, e Jesus desejava e deseja libertar o homem da alienação e de tudo que ameaça a sua existência. Mas não só no limite extremo dessa vida, entre a morte e a vida, mas também na sua ação de cada dia. A compaixão de Jesus ressuscita pela miséria física daquela gente que andava com ele havia mais de 3 dias. Este sentimento de compaixão é que provoca o milagre. E ao mesmo tempo significa que Jesus vai reparar completamente o pecado do homem, dando-lhe acesso à verdadeira propriedade, à verdadeira prosperidade. Para entendermos essa frase, pegamos o relato que fala para nós em Gênesis, mostrando as consequências do pecado. O pecado, ele separa-nos de Deus, mas também dos nossos semelhantes, porque quando agimos no pecado, nós não olhamos o nosso próximo como Deus nos olha, com misericórdia, com carinho, com compaixão, mas olhamos como a serpente que é maldosa, mentirosa, traiçoeira, acusadora, e acusamos as outras pessoas dos nossos atos em vez de assumir o ato que fizemos. Não foi assim que a mulher falou, foi a mulher que Adão falou, Adão que falou, foi a mulher que trouxe para junto de mim, que me ofereceu da árvore que eu comi, que fala para nós no versículo 12. Não é Adão que acusa a mulher para Deus? E a mulher que pega a acusação de Adão e ele passa essa acusação para a serpente. E ela fala assim: foi a serpente que enganou-me e eu comi. Se observarmos que Adão e Eva, eles não assumem as próprias responsabilidades dos próprios atos e procuram distribuir as suas falhas para os outros. Se pensarmos bem, também nós, por vezes, fazemos este tipo de papel, criando separações entre nós. Nós não assumimos os nossos próprios erros e acusamos pessoas que fizeram os erros. Mas a primeira leitura, além da situação deplorável do pecado e da sua consequência, mostra também a promessa de reparar o pecado cometido pelo homem e restabelecer a comunhão de volta com Deus, com o homem, dizendo à serpente: farei reinar a inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e a dela. Essa esmagará-te a cabeça. Essa promessa realizou-se na história de Nossa Senhora, na história de Maria, a nossa mãe, a mãe de Jesus, e na história do próprio Cristo, na história de Jesus, quando ele foi no Calvário, quando estava no Calvário. Maria foi solidária com Cristo na obra e na nossa redenção, e Cristo entregou Maria para nós como nossa mãe, e nossa mãe, ela é solidária conosco.
porque não se separou dos pecadores, aceitou o sofrimento de Cristo e uniu-se a Cristo para a redenção dos pecadores, ofereceu-se com Cristo para a glória de Deus e para a salvação dos homens. Assim retornamos de novo, restabelecemos a nossa comunhão com Deus por meio de Cristo, por intercessão de Nossa Senhora. Amados em Cristo, os sofrimentos e alegrias vividos na vontade de Deus, ela nos une a Cristo. Mas as alegrias e os sofrimentos vividos fora da vontade de Deus, elas nos separam de Cristo. Que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.